Seja muito bem-vindo a mais um webinário. E hoje nós vamos falar sobre o treino de oclusão vascular e as possibilidades de aplicar em seus alunos. Para participar hoje, eu trouxe com vocês aqui o mestre Fábio Santana. Mas antes de entrarmos direto no conteúdo, eu quero informar para vocês que a terceira edição do CONAAFF 2017 vai ocorrer de 1 a 7 de maio de 2017. E para você saber como participar, fique comigo até o final, eu dou as dicas. Agora, para a gente adiantar esse processo, vamos chamar o mestre Fábio Santana para contar mais um pouquinho sobre o tema e o que ele anda descobrindo nas pesquisas. Vamos lá? Tudo bem, Carlos? Então, a satisfação estar aqui com vocês mais uma vez no CONAAFF. É a nossa terceira experiência aí e uma experiência gratificante. Esperamos trazer algumas informações em relação ao treinamento de oclusão vascular, que pode contribuir aí com a prescrição, né, do exercício, alguns critérios de cautela em relação a esse procedimento, a essa metodologia de treinamento. Então, uma metodologia que já iniciou há várias décadas atrás, né? Então nós temos registros aí de Yoshiaki Sato, dos anos 60, que iniciou esse procedimento, mas um procedimento com a característica de reabilitação. E a partir daí, houve-se, né, alguns estudos trazendo algumas informações, principalmente em ganho de hipertrofia e de força muscular. Então, partindo dessa proposta, nós temos um grupo de pesquisa, um grupo de estudo e pesquisa, e elaboramos um projeto. Estamos em fase de alguns testes pilotos aqui em Anápolis e estamos participando de um outro grupo em Goiânia também, por uma outra universidade, que já está desenvolvendo algumas pesquisas em relação a esse procedimento. Então, o que nós vamos estar trazendo na nossa temática, a nossa palestra, é justamente essas alterações ou respostas neuromusculares, né, derivadas aí, neuromusculares e fisiológicas derivadas do treinamento de oclusão vascular. E existe aí algumas informações que são importantes, até mesmo porque dentro da prática nós percebemos que algumas pessoas buscam desenvolver esse tipo de treinamento, porém de forma errônea. Então, alguns materiais ou alguns acessórios que não permitem que seja feita uma pressão, né, no membro que vai ser desenvolvido, uma pressão adequada. Então, por exemplo, o elástico, o garrote, então as pessoas utilizam isso de uma forma arbitrária. Isso pode trazer alguns danos, algumas complicações, algumas respostas inesperadas, né, para o indivíduo. Então, sabe-se que hoje, dentro do procedimento de treinamento de oclusão vascular, existem alguns materiais específicos para isso. Existe, a literatura nos traz algumas informações sobre o percentual de carga, número de repetições e, especificamente, a pressão que deve ser exercida no membro. Um fato importante e que poucas pessoas se atentam é justamente qual é o valor pressórico do indivíduo na hora do treinamento. Então, nós temos alguns procedimentos que é feito justamente esse cálculo em cima da pressão arterial que esse indivíduo apresenta. Então, eu preciso mensurar essa pressão arterial tanto para membro superior e para membro e em membros inferiores, e a partir daí nós definimos um protocolo, né, de quantos milímetros de mercúrio vai ser utilizado. Então, a literatura nos traz aí uma variação entre 100 a 250 milímetros de mercúrio. Só que existem alguns critérios avaliativos para que se determine esse percentual, esse valor. Então, isso é importante, isso nós vamos estar tratando, né, dentro da nossa temática no CONAAFF. Outro dado interessante é sobre a realização desse exercício com a restrição do fluxo sanguíneo. Então, essa restrição, ela vai ser parcial ou vai ser total? E ela é parcial em que sentido? Como que ocorre isso, tanto via venosa e arterial? Então, esses são alguns dados interessantes fisiológicos que nós vamos estar trazendo à tona e trazendo algumas discussões para fundamentar os nossos profissionais. Quando se coloca em relação dos materiais, nós temos aí alguns manguitos infláveis, que seria, e é o recomendado, o próprio, hoje você compra, né, o kit Katsu,
para estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Existem alguns elásticos, né, ou torniquetes, bolsas pneumáticas, mas a grande preocupação na utilização é sobre a quantidade, né, da pressão que vai ser exercida. E alguns autores utilizam também uma escala de pressão. Então, essa escala de pressão ela tem uma variação de 0 a 10, onde 0 representa sem pressão nenhuma colocada no membro a ser exercitado. 7 seria uma pressão moderada, ideal para o treinamento de oclusão, porém sem causar dor, e isso pode gerar uma total oclusão venosa sem uma oclusão arterial, que denota, né, de uma resposta fisiológica, e teria aí no patamar uma escala de 10, que já seria considerada uma pressão intensa. E essa pressão intensa, obviamente, vai resultar também em desconforto, em dor no indivíduo. E o grande problema que a literatura nos coloca hoje é justamente sobre o uso incorreto desse procedimento. E esse uso incorreto ele pode trazer algumas complicações circulatórias e cardíacas, que nós vamos aprofundar isso aí dentro do nosso seminário. Em relação a alguns fatores, né, algumas respostas positivas que podem ser provindas do treinamento com oclusão vascular, é justamente a geração da hipóxia e o próprio acúmulo de metabólicos. Então, essa hipóxia que é gerada associada ao acúmulo de metabólicos é o que pode gerar maior estresse metabólico. E isso acaba favorecendo aí o próprio desenvolvimento de força e hipertrofia, como uma adaptação, né, uma resposta crônica, uma resposta fisiológica aí do treinamento. Como resposta aguda, nós já temos aí um pouco de alterações em relação a essa resposta crônica, que seria uma produção de força diminuída. Aí, justamente, isso é diminuído devido a essa restrição de fluxo sanguíneo que é colocada e, consequentemente, menor capacidade de nutrientes, né, para esse membro que está sendo exercitado. Em relação a isso, é que esse treinamento ele é utilizado de forma direta com estímulo entre 20% a 50% de um RM. Então, considerado com o que a literatura nos coloca, que um treinamento para força, para hipertrofia, deveria girar aí, em média, 75%, 85% de um RM, isso é possível, né, você atingir com treinamentos de oclusão vascular com a carga entre 20% a 50%. Então, até mesmo a definição dessa carga, né, isso vai depender de alguns critérios neuromusculares, alguns critérios também fisiológicos, onde nós vamos estar abordando. Então, por isso que é importante, nós estamos fazendo aqui uma chamada, dando uma ideia sobre o treinamento de oclusão vascular, que muitas pessoas já têm uma base sobre isso, mas especificamente tentando despertar o interesse desse público no acompanhamento do CONAF 2017, justamente para que, associado a essa palestra e outras temáticas também, que possam contribuir com a formação do indivíduo. Em relação, voltando aqui à nossa questão da hipóxia, né? Em relação à hipóxia, existem algumas já respostas que a literatura nos coloca, que seria um maior recrutamento de fibras musculares, especificamente esse recrutamento envolveria as fibras de contração rápida. Também há um aumento, né, como nós temos como resposta um acúmulo de metabólicos, há um aumento na concentração e duração desses metabólicos. Entre eles, aí nós destacamos o ácido lático e o íon de hidrogênio. E isso é que vai gerar essa acidose muscular muito alta. E como uma resposta, aí nós temos alguns caminhos que vai determinar durante o estímulo que é gerado e de que forma o nosso organismo pode utilizar isso de uma forma proveitosa, né, que seja favorável para que se atinja os objetivos de cada um, que seria o ganho de força e, consequentemente, o ganho de hipertrofia muscular. E um dado interessante é que esse mecanismo da hipóxia, ele pode ser um dos responsáveis, né, pelo aumento de secreção de GH, e é o que vai favorecer justamente o aumento aí, da musculatura do indivíduo, ou seja, o ganho de hipertrofia. Então, esses são alguns dados assim importantes que nós vamos estar trazendo. Como eu disse anteriormente, nós estamos com um projeto inicial de pesquisa
onde nós vamos estar, nesse primeiro momento, né, desenvolvendo um projeto com indivíduos entre 18 a 30 anos de idade, e dentro dessa faixa etária vamos estar fazendo alguns recortes, para trabalhar com uma faixa etária mais homogênea. E dentro desse recorte, nós vamos estar avaliando esses indivíduos, utilizar alguns critérios de referência, justamente para que a gente possa padronizar uma metodologia a ser executada. Então, nós já fizemos alguns testes pilotos aí, utilizando 20%, 30%, 40% e até 50% de um RM, associado a algumas variações de compressão, né, que é feita aí através de um manguito inflável, justamente para que a gente possa obter algumas respostas agudas em relação a esse quesito. Algo que nós estamos tentando buscar na literatura é justamente sobre efeitos crônicos adversos. Existem alguns pesquisadores que questionam muito a eficiência desse treinamento e que, de forma, esse treinamento poderia interferir metabolicamente ou fisiologicamente no indivíduo de uma forma crônica. Então, alguns estudos ainda não deixam muito claro sobre esses quesitos. Então, esse treino por um período prolongado, o que isso traria de alterações, complicações ou benefícios para esse indivíduo? Então, muito se tem em relação a respostas agudas, né, de curto ou médio prazo, mas ainda de longo prazo ainda existem algumas dúvidas, algumas incógnitas que alguns pesquisadores estão trabalhando em prol de trazer. Então, essas informações, nós vamos estar buscando, né, algumas informações mais recentes a respeito desse dado, para que a gente possa estar trazendo aí e contribuindo com todos que vão participar do CONAF 2017. Então, existem esses questionamentos. E, como eu disse anteriormente, há uma linha de pesquisadores que discriminam, justamente pelo dano celular que isso pode estar causando. Então, sobre esse dano celular, é algo que nós vamos estar trazendo também algumas informações. Que tipo de alteração, que tipo de dano em nível celular isso pode gerar e qual seria o prognóstico, né, desse mecanismo a médio ou longo prazo. Então, de uma forma geral, nós temos aí algumas informações importantes, interessantes, sobre esse método de treinamento que está sendo difundido, né, e crescendo de forma assustadora, né, por todo mundo. Então, é isso que nós pretendemos trazer, Carlos, e a todos que estão nos ouvindo aí. Muito bom. E isso você que está acompanhando a gente, você acabou de ver apenas um pouquinho do que a palestra do Fábio vai trazer ainda. E eu posso garantir que o tema respostas fisiológicas e neuromusculares promovida pelo treinamento com confusão vascular vai deixar você muito mais preparado para aplicar no seu treinamento ou preparar para um treinamento futuro do seu cliente. Então, eu quero te convidar para participar da palestra do mestre Fábio Santana e mais de 30 outros profissionais que estão dispostos a te ensinar, com muita praticidade, maneiras de potencializar a sua carreira, seu tempo e a sua vida. A inscrição é gratuita. Basta para isso você colocar aqui embaixo o seu nome e e-mail para garantir a sua vaga no CONAF 3.0 2017. Então, aproveite agora, faça sua inscrição no nosso canal do YouTube e passe a nos seguir nas redes sociais. Eu te espero no CONAF de 1 a 7 de maio, no 3.0. CONAF Tecnologia a seu serviço. Grande abraço e até mais.